Cara, você já teve um dia que você não estava se entendendo bem exatamente assim que eu quero que você se sinta nesse vídeo. Meu nome é Cássio e, cara, é aquilo. A confusão é muito estranha porque você pensa algo, só que você faz algo completamente diferente. Você diz, ah não, pô, seria muito legal fazer exercício. E em vez de você fazer isso, você vai lá e pega um chocolate e por causa de você estar em constante conflito, você fica parecendo que tem um complexo de dupla personalidade que, ah não, pô, uma hora eu tô de um jeito e outra hora eu tô agindo como minha mente quer. Então, fica muito estranho e você não consegue perceber se, cara, esse sou eu ou é a minha mente. E o pior, eu não sei o que é que tá acontecendo, porque toda vez que eu fico estranho, eu não lembro o que aconteceu. Então, você fica, não, pô, o que que eu faço? Aí depois de você pensar muito no que fazer, ah não, pô, eu não consegui nenhuma resposta. Aí você vai lá e procura alguma pessoa, mas quando você tentar, não, pô, eu vou procurar alguma pessoa para me ajudar, seja um psicólogo, seja alguém para me ajudar, a pessoa vai dizer para você, cara, a vida é uma montanha russa. Aí, beleza, tudo bem a vida ser uma montanha russa, mas cara, você parece que tá sempre na parte de baixo na montanha russa. Você nunca tá vendo a parte de cima e quando você vê o, a parte boa, o auge, acaba muito rápido, porque quando você tá lá, sua mente não, pô, né, se lembra aquele dia muito triste, há 5 anos atrás, tu não devia estar bom não, tu devia estar trabalhando, tu devia estar estudando, negócio de ficar feliz, pô, feliz não paga conta. E quando você vai pedir ajuda para outra pessoa, para, cara, minha mente está funcionando desse jeito, o que é que eu posso fazer? Ela simplesmente, cara, se vira, eu realmente tentei te ajudar ao máximo, mas eu só vou te dar uma ajuda básica e eu não vou te resolver. E já criou um problema, porque, cara, se eu não consigo resolver o, o que eu tenho, imagina a pessoa que, pô, ela parece querer resolver e ela não consegue, mesmo sendo um psicólogo, e é aquilo, cara. Você tem que entender que, cara, ninguém vai te ajudar 100%. Sempre vai ser uma ajuda, não um passo a passo completo para resolver seus problemas mentais, porque isso aí aconteceu por sua vivência, porque muitas das vezes você pode olhar, sei lá, a escola. Cara, com certeza nós dois vamos ter uma percepção muito diferente da escola. Eu sempre fui aquele cara muito sozinho e mal conversava. Você pode ter outra visão da escola e por isso a gente tem visões completamente diferentes da nossa realidade. Então, por mais que a gente consiga aquela ajuda, só vai cutucar mais a nossa mente para ela não parar de pensar naqueles problemas e sempre dizer, cara, a gente precisa fazer mais coisas, a gente tá perdendo tempo se preocupando com esses problemas. Mas, por a gente sempre estar agindo de uma hora, de um jeito, e uma hora depois estar agindo de um jeito completamente diferente, a gente fica, pô, qual jeito eu escolho? E não só isso, será que desse jeito que eu tô, duas caras, eu consigo ser produtivo, fazer um bom trabalho? Cara, eu não sei, mas com certeza você não vai conseguir. E mesmo que você tente, você vai errar. E quando você errar, essa parte que é controlada pela sua mente, quando você está confuso, ela vai parecer o, o Final Boss de algum jogo muito difícil que você já jogou. Tipo, tava muito fácil e do nada você errou na sua vida e começou o modo hardcore naquele boss. Ele começou a
atacar todo segundo, ele sabia como você ia se movimentar, e não só isso, ele dava o dobro de dano agora. Então, quando você erra, cara, pode saber que sua mente vai lembrar aquilo pelo resto da vida. E a única coisa que você vai poder fazer é, cara, eu tenho que seguir vivendo, porque eu ainda tenho que pagar minhas contas, eu ainda tenho que fazer tudo isso. Então, por mais que seja complicado, eu ainda vou ter que continuar vivendo nessa confusão e entender que, cara, realmente a vida tem altos e baixos, mas eu não quero ficar altos e baixos indo nas duas áreas, tanto na área física como na mental. Eu vou entender o que está acontecendo na minha mente pra, cara, eu tô desse jeito porque minha mente está agindo desse jeito. Se eu focar nela, ela vai entender que eu tô prestando atenção nela, então ela vai começar a, pô, calma, tenha mais calma, vai com calma e eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é pra você entender que, cara, vai ter altos e baixos, mas sua mente vai influenciar muito mais se aquele momento vai ser um momento ruim do que um momento que, pô, é ruim, mas ele é passageiro. Quando você tá nos dois baixos, no baixo mental, no baixo da realidade, não de guitarra, você fica pensando, pô, realmente não tem solução e você fica tanto tempo nisso que pode passar 1 ano, 2 anos e a resposta está na sua cara e a solução também está logo ali. É só você pensar como você pensaria normalmente que você conseguiria resolver, mas por você estar sempre se vitimizando, sempre olhando para baixo, você não consegue ver o que está ao redor e dizer, cara, eu vou focar na minha mente e analisar o que ela está acontecendo, porque, cara, se você tá desse jeito, prestando atenção na sua mente, vendo que você não se entende, você tá vivendo, tá experimentando e tá prestando atenção não só na vida, dos seus afazeres, mas também em você. Então é muito fácil você, não, cara, eu tô perdido, eu tô confuso, porque você tá experimentando a sua vida, então não tem como você não ficar confuso e estranho. Tipo, você vai viajar para um lugar novo e você vai morar naquele lugar. Não tem como você, cara, achar coisas estranhas, sendo que você achar coisas estranhas, questionar o método de vida daquelas pessoas e etc, porque você nunca tava lá, então você ia achar aquele estranho e, pô, isso acontece com a sua mente. Quando ela tá em um lugar estranho, ela começa a agir de forma diferente, principalmente quando tem muitas pessoas e elas agem de um jeito diferente do seu. Sei lá, é, você tá em um grupo de amigos que todos são é, paraibanos. Provavelmente, se você conhecer muito tempo aquelas pessoas, você vai agir muito parecido com um paraibano. Então, você vai se acostumar com sua mente. Tá, cara, eu entendi que eu preciso conversar com a minha mente, entender ela, mas, cara, como é que eu faço isso? E primeiro, cara, você tem que começar a questionar seus pensamentos e sua mente e conversar com ela, porque, cara, sim, isso pode parecer muito estranho, mas primeiro você tem que saber que, cara, aquela voz nunca vai parar de voltar até você entender ela. Então é melhor você conversar como se você estivesse conversando com um amigo que quer ajudar, que no fim aquele amigo sempre vai estar com você do que não, pô, vou evitar minha mente a qualquer custo porque ela não, ela não tem nada de bom. Cara, talvez ela não esteja, não tenha nada de bom agora, mas ela sempre tá com você. Então, meio que você
vai ter que conversar com ela para entender o que é que está acontecendo e como você pode conversar com ela, sempre vendo o lado mais racional e focando naquilo, cara. Como é que eu posso melhorar? E depois de melhorar, eu vou com calma. E tendo calma, eu vou entender o que exatamente ela quer, o que ela não quer e saber quais são as coisas que provavelmente eu posso tentar como solução para resolver aquele trauma, aquela insegurança. E depois disso, eu vou mais profundo, eu vou naqueles traumas que ela sempre está repetindo e eu não consigo resolver. Eu sempre vou parecer aquele cara que realmente quer ajudar ao máximo, por mais que ela foque nos problemas. Vou sempre estar lá, cara. Talvez não seja assim. Se lembra aquele dia que foi mó ruim, mas chegando em casa, tu conseguiu jogar um CS e tu foi muito bom no CS? Você tem que lembrar que a mente lembra os momentos ruins e você lembra os momentos bons para você conseguir conversar com ela e as coisas irem andando e você perceber que, cara, tá tudo bem eu não me entender, mas tem coisas que eu consigo me entender. E aquelas coisas são o que eu consigo resolver porque eu tô conversando com a minha mente para ajudar ela. E ela também tá me ajudando. E outra coisa que você tem que entender é que, cara, o mundo é muito difícil ser compreendido por completo. Então, por que você quer se entender 100%? Sempre vai ter uma parte nova, seja da sua vida, seja dos seus pensamentos ou do seu corpo, que você não vai entender de primeira vista. Que você vai passar lá um mês, 2 meses analisando, pensando como é que aquela forma está agindo para você ter uma ideia do que pode estar acontecendo para você começar aos poucos entender. Então, cara, entenda, não dá para entender totalmente seu corpo, mas as partes principais que fazem você pensar ou fazem você ficar com a autoestima boa e se dar bem, você pode desenvolver tentando ao máximo focar nas partes boas e nas boas lembranças, sabendo que, cara, sua mente quer te ajudar, mas primeiro ela precisa ser ajudada. E para você fazer isso, você vai ouvir ela, sugerir coisas e, cara, escutar ela e sempre tentar ser o mais positivo possível, porque vai ter momentos difíceis, mas você tem que estar preparado para esses momentos. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E um bom amanhã.